Pai Santo, Deus amado, Pai querido, Deus de glória, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, nesta hora, ó Pai Santo e Deus amado, a qual me encontro, ó Deus Todo-Poderoso aqui, ó soberano Deus, para trazer, ó Pai, uma palavra, ó Deus Santo e Deus amado, neste dia, ó Deus Todo-Poderoso. Eu peço ao Senhor, ó Pai Santo, Deus amado, que diminua eu, ó poderoso Pai, que o Senhor joga por terra, Pai, todo impedimento, toda barreira. Retira, ó Deus, todo impedimento, ó poderoso Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, desça o teu renovo. Pai Santo e Deus amado, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que não seja eu, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, a ministrar nesta hora, ó Pai Santo e Deus amado. Pai querido e Deus forte, desça o teu poder, desça a tua unção. Faz de mim, ó Deus amado e querido, neste dia, para um canal do teu Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, que através, ó Pai amado e querido, Pai Santo, Deus amado, da tua palavra, o teu povo venha crescer, ó Pai soberano e Deus de glória, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu meditava no Senhor, conversava com Deus acerca de tudo que tem acontecido nesta caminhada, nesses últimos dias, tudo que tem acontecido na igreja, nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs e fora das igrejas também. Porque as pessoas deixaram de buscar ao Senhor, as pessoas deixaram de buscar a confirmação em Deus, naquilo que faz ou que deixa de fazer. E estão seguindo os propósitos dos seus malignos corações, estão fazendo aquilo que bem deseja, aquilo que, como diz eles, eu estou fazendo aquilo que me faz feliz. Irmãos, nem sempre aquilo que nos faz feliz deixa feliz o Espírito Santo de Deus. E se eu ficar feliz, mas o Espírito Santo de Deus ficar triste, eu posso pagar muito caro por isso. A minha alma pode perecer no inferno por causa dessa situação, por causa desse sentimento, que Deus criou todo mundo para ser feliz. Deus não criou ninguém, Deus não criou todo mundo para ser feliz. Deus nos criou para sermos adoradores. Deus nos criou para ser uma ferramenta dele aqui na terra, para usar, para vencer as provações, as dificuldades, para que cada um de nós transformássemos num canal, fôssemos um vaso dele aqui na terra, para que as pessoas venham ver Deus através da nossa vida. Então, quando vem a luta, quando vem aquele dia de angústia, de tristeza, não é porque Deus deixou de te amar, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus te abandonou, mas é porque o adversário da nossa alma traz esses dias, traz essa situação, coloca esse sentimento maligno no nosso coração, para nós deixarmos de fazer aquilo que agrada a Deus e começar a fazer aquilo que nós sentimos bem, que sentimos felizes. E quando a pessoa vira e fala, porque Deus não quer ninguém triste. Não, Deus não te quer triste. Ele te dá alegria. E a Bíblia diz que no Senhor a nossa alegria será completa. Mas existem os momentos de luta, existem os momentos de angústia, existem os momentos de tristeza. Por isso que o Senhor Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo. Ele venceu o mundo, nós também venceríamos. E quando você pensa em ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, irmãos, às vezes chega uma hora que não dá para ser feliz. Quando você lê a palavra de Deus e vê o que aconteceu, o que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego descendo ali na fornalha de fogo e eles não se queimando, você fica maravilhado. E quer que Deus faça isso também na sua vida. Mas para Deus fazer isso na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tiveram que descer na fornalha de fogo. E será que eles desceram sorrindo, brincando? Não tinha angústia, não tinha tristeza, não tinha aflição? Eles tinham confiança em Deus. Mas o ser humano tem aflição, tem a luta, tem aquela peleja ali, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas eles desceram por quê? Porque eles sabiam que queimando ou não, eles iriam glorificar a Deus, que foi o que eles falaram para o rei. Se o Senhor nos livrar, Ele é Deus. Se o Senhor não nos livrar, diante da sua imagem de ouro também não nos prostraremos. É um risco que eles iam correr. E naquela situação, Deus desceu e livrou eles da fornalha de fogo. Daniel foi lançado na cova dos leões. Será que ele foi rindo, tranquilo, sossegado? Estava feliz ao jogar ele na cova dos leões? Não está. Eu tenho certeza que ele não estava. Mas Deus desceu na cova dos leões. José foi para o calabouço. José foi vendido como escravo. José passou por tudo isso. Será que ele foi feliz quando foi lançado naquela cisterna rota, sem água?
Será que ele foi feliz quando viu os próprios irmãos dele tirar ele da cisterna e vender para os midianitas como escravo? Será que ele foi feliz quando ele foi acusado de assédio sem ele ter feito nada? Será que ele foi feliz por calabouço, sabendo que ele estava indo por algo que ele não havia feito? Eu tenho certeza que não. Mas ele tinha um compromisso. E o compromisso dele não era de ser feliz. O compromisso dele era de honrar ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E ele honrou. E ali naquele calabouço, o Senhor honrou. Tirou ele de lá e colocou no segundo carro do Egito, como governador de toda a província. Então, quando nós pensamos dessa maneira, irmãos, que Deus criou para ser feliz. Sim, Deus criou para ser feliz. Mas tem os momentos de luta, de angústia. E é nessa hora que você tem que provar que você crê em Deus. Como diz o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, eu sei em quem eu tenho crido. Se eu morrer, eu creio. Se eu viver, eu creio. Se eu receber a vitória, o Senhor é Deus. Se não for a vitória que eu pedi, Ele continua sendo Deus. Porque Deus sem mim, Ele é Deus. E eu sem Deus, eu não sou nada. Então, irmãos, e quando eu orava ao Senhor e falava com Deus, eu comecei a meditar em todas essas coisas. E eu preguei essa semana acerca de Jó. Porque todo mundo que leu a palavra, que conhece um pouco da história, a hora que lê, que ele termina a história, ele começa a olhar e fala, Deus, o Senhor mudou a sorte de Jó, deu o dobro de tudo que antes possuía, o Senhor fez isso, a filha dele era as mulheres mais lindas do mundo, o Senhor deu o dobro, Pai. E eu creio, eu sirvo o mesmo Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e eu creio que o Senhor vai multiplicar. Glória a Deus por isso, amém que você crê. Mas antes de Deus multiplicar, dar o dobro do que antes Jó possuía, Jó passou por provações amargas. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a saúde física dele, e ele estava todo ferido. E a Bíblia diz que ele coçava com um caco de cerâmica, com um caco de teia, que ele ficava raspando dos seus ferimentos. Como se tivesse podre, aquela coceira. Quando eu era criança, ainda me lembro, quando eu estudava, que existia uma coceira que dava no corpo das pessoas. Tinha lugar que a cidade chamava aqui de sarna, ou chamava de cafubira, e que não podia coçar, que quando coçava, que ele espalhava, ia só espalhando e virava aquela imundícia no corpo. E era nojento. Eu imagino Jó com o corpo todo ferido daquela maneira, e raspando com caco de teia para não passar a unha. Foi por isso tudo ele passou. A esposa dele chegou para ele e falou, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele virou para ele e falou, você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Quando perdeu tudo, ele olhou e falou, nu eu vim, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, irmãos, fazer a obra de Deus, fazer as coisas do Senhor, preocupado com o que vamos ganhar. Isso é ganância, isso é interesse. E a palavra de Deus fala para não fazer as coisas do Senhor por torpe ganância, nem por vanglória, nem por interesse, mas para fazer por amor. E quando você faz por amor, você não faz em troca de casa, de carro, de marido, de esposa, de salvação de filho, de salvação de pai, de mãe, não. Você faz por amor a Deus. E por amor a você, Deus faz a obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas Deus nos criou como instrumento de adoração. Independentemente da situação, adore. Creia, o Senhor é contigo. Como diz o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E aí ele vira e fala no versículo 7, deixa o ímpio o seu caminho ímpio. Então nós precisamos mudar o nosso caminho, igreja. E o nosso caminho não é o caminho que eu quero. O caminho é Jesus. Porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, irmãos, eu meditava ao Senhor acerca de muitas coisas. E orava a Deus. E aí Deus me deu uma palavra. No livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 10, diz assim, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica.
porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, irmãos, quando eu orava ao Senhor, apresentava a Deus, pedia a Deus uma palavra para trazer uma mensagem. E eu li essa passagem e comecei a meditar. E acerca disso tudo que eu já falei aqui hoje. Ali em Bereia, quando Paulo e Silas chegou, eles começaram a pregar nas sinagogas. E a palavra de Deus diz que os bereanos examinavam nas Escrituras para saber se as coisas não eram assim. Então, irmãos, diante das situações, das dificuldades, das lutas, uma coisa eu aprendi e uma coisa eu quero deixar aqui para vocês. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, se não tiver de acordo com as sagradas Escrituras, não faça. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, não dê ouvido, ouça, mas não põe no seu coração. Porque um dos maiores problemas que a igreja do Senhor enfrenta hoje na terra são por causa dos falsos pastores, dos falsos obreiros, dos falsos mestres, que ensinam coisas que não é a verdade, que falam coisas que não é o que a Bíblia ensina, mas às vezes para ocultar um pecado dele ou de alguém da família ou algo que ele planeja fazer, ele acaba pregando coisas, transformando a palavra de Deus em algo que passa a ser a vontade própria dele. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Gálatas, que se for pregado, se for anunciado outro evangelho, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além daquele que foi anunciado, seja anátema. Então, irmãos, quando você escuta algo, confia, busca na palavra de Deus, porque o que você mais vê hoje são situações que deixam triste e que estão desviando as igrejas, estão desviando o povo das igrejas. E muitos dos desviados estão dentro da igreja, muitos dos desviados estão em cima do altar. Eu conheci algumas pessoas esses dias na caminhada aí, e conversando com a família, eu fiquei conhecendo algumas pessoas evangélicos que caminham, estão na caminhada. E ali a senhora virou para mim e falou, não, porque meu pastor fala sobre essa situação. Porque ele sempre vai orientar, ele chama uma diaconisa, alguém para estar ali, para orientar as pessoas, porque ele é solteiro. Irmãos, a palavra de Deus fala para o presbítero ser marido de uma só mulher. A Bíblia não diz que existe presbítero, pastor solteiro. Tem que ser marido de uma só mulher, tem que governar bem a sua casa. Mas aí você encontra um monte de pastores aí solteiros. Aí você vê pastores pregando e falando para divorciar. Você vê pastores que largaram a esposa, que largaram a família. Você vê outros falando, não, pode fazer, não tem nada a ver. Irmãos, onde não tem nada a ver? Na pregação do pastor ou na Bíblia Sagrada? Nós precisamos, irmãos, colocar a palavra de Deus como primazia. Colocar a Bíblia como a nossa fonte de inspiração, de estudo. O Senhor diz na palavra dele, medita na minha lei de dia e de noite. Medita na minha lei de dia e de noite. No livro de Josué. De dia e de noite. Então, de dia e de noite, medita na palavra. Leia a Bíblia. Pega ela, que é o seu manual de instrução. No Salmo 119, a palavra de Deus diz assim, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus não fala que é a minha palavra. A Bíblia não fala que é a palavra do pastor. A Bíblia não fala que é a palavra do missionário, do profeta. A Bíblia não fala que é a palavra do pai, da mãe, do irmão. Não. A Bíblia diz que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, irmãos, antes de eu fazer, eu tenho que procurar base bíblica. Tem base bíblica? Então eu vou orar. É da vontade do Senhor? Amém. Então eu vou fazer. Tem base bíblica? É da vontade do Senhor? Não. Então não faça. Não faça.
Porque a lei, como eu sempre falo, a lei da semeadura, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Depois que você fizer, não tem como consertar. E aí nós estamos vivendo dias, irmãos, difíceis. Dias difíceis, de dificuldades, de luta, de peleja, nos quais nós não estamos, as pessoas têm tentado calar a igreja do Senhor. Quando você prega contra o divórcio, quando você prega contra o adultério, contra a prostituição, contra a fornicação, nunca esqueço quando eu pregava e falava acerca disso. Quando eu ainda trabalhava fichado numa empresa, e uma promotora que trabalhava lá na loja falou, não, se você pregar na minha igreja e pregar um negócio desse, todo mundo vai rir de você lá dentro. Uma jovem. Porque lá era liberado o namoro, a fornicação. E às vezes os jovens saíam do culto e já ia direto para os motéis. E aí fala, porque a carne é fraca. A carne é fraca, mas a carne luta contra o espírito. Se formos olhar a fraqueza da nossa carne, ela vai derrotar o nosso espírito. E no dia do arrebatamento da igreja, nós vamos ficar para trás. Ou então no dia do juízo final, nós seremos lançados no fogo do inferno. Irmãos, nós precisamos servir ao Senhor, nós precisamos estudar. O apóstolo Paulo diz ali, ó, com toda a sua vida íntima, de intimidade com Deus, com tudo que ele vivia no Senhor, com todas as perseguições e lutas que ele passou, ele vivia com Deus e ele deixou claro na palavra, sede meus imitadores como eu de Cristo sou. Não é porque o pastor falou, não é porque o pastor tal fez, porque o pastor deixou de fazer, não. Sedes meus imitadores como eu de Cristo sou. Naquilo que o seu pastor fez, ou que ele falou, ele está fazendo aquilo que a Bíblia ensina, é aquilo que Deus manda? Não, então não faça. Porque salvação é individual. E quando você chegar diante de Deus, não adianta você falar que foi o pastor Carlos, não adianta você falar que foi o pastor da Assembleia, que foi o pastor da Deus e Amor, que foi o pastor da Quadrangular, da Universal, não importa quem você vai falar. Você vai falar com Deus, foi o pastor que falou. E o Senhor vai te perguntar, e o que é que a minha palavra fala acerca disso? Porque eu não mandei você meditar em pastor, mandei você meditar na minha palavra. Então, se você congrega, o seu pastor está ensinando coisas que não batem com as coisas de Deus, está ensinando coisas que não é de acordo com a Bíblia Sagrada, então chega nele e fala, pastor, mas a Bíblia fala assim. Ah, mas o pastor não aceita. Então procura outro lugar para você congregar. Porque salvação é individual. E talvez ele não está ensinando dessa maneira, não é porque ele não goste de você, talvez ele goste, mas talvez ele gosta mais da oferta, do dízimo, das pessoas que vivem dessa maneira. E se ele pregar dessa maneira, ou eles vão sair de lá, ou eles vão sair da igreja. Porque tem pessoas que, entre parar de pecar e sair da presença de Deus, ele prefere sair da presença de Deus para continuar pecando. Ah, porque aí ninguém vai me acusar. Não, ninguém vai te acusar. Porque o acusador é Satanás, e ele só te acusa enquanto você está dentro da igreja. A partir do momento que você sai, ele não te acusa mais, porque já conseguiu o intuito dele, que era te tirar. Se você quiser continuar na igreja fingindo de santo, pagando de santo, vai viver na vida dissoluta de qualquer maneira, ele também não vai preocupar com você, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser quente ou frio. Se for morno, Deus vomita. E se você não tem um compromisso com a Bíblia Sagrada, se você não vive de acordo com as Sagradas Escrituras, você é morno. Ou você é uma palavra mais digna para você, você é hipócrita. E a Bíblia diz que não herdará o reino dos céus. Então você está perdendo tempo na igreja. E no final, e ainda, além do mais, você pode estar causando escândalo. As pessoas podem estar olhando para a situação que você está vivendo e abominando. E olha para você e fala, eu vou ir para a igreja para viver dessa maneira? Eu vivo no mundo. Eu tenho mais dignidade do que essa vida que está aí na igreja. Irmãos, a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Então você aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, então obedeça a palavra dele. Não obedeça a palavra do pastor, não obedeça a palavra do homem, obedeça a palavra de Deus. Se o homem falou que está certo, aquilo que você sabe que não está certo, a Bíblia não condiz com aquilo que ele está falando, então corrija ele, exorte. A Bíblia diz exorte, corrija, redargue-se a tempo e fora de tempo. Se ele não aceitar, pede ele a bênção, fala, então eu estou saindo, pastor, porque eu não concordo. E a Bíblia diz que não viverão dois juntos se não tiver de acordo. Se você não está concordando, então procura outro lugar e congregue. Mas faça a obra de Deus.
O Senhor te chamou para fazer uma obra. O Senhor te chamou para fazer uma obra. Primeiro Ele te chamou para fazer uma obra na sua vida, para depois você fazer a obra dele. Se você não conseguiu deixar Deus fazer uma obra na sua vida, então não tenta fazer a obra de Deus de qualquer maneira, não. Não tenta fazer do seu jeito, porque a Bíblia diz que o Senhor para o Senhor é abominável aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então faça de acordo com a palavra. Faça de acordo com a Escritura. Ah, pastor, mas vai ficar... Ninguém quer ouvir isso. Irmãos, se não quer ouvir a verdade, vai embora. Mas você tem que pregar a verdade. A palavra de Deus, pregue, nua e crua, doa quem doer. Se tem alguma coisa a reclamar, reclama com Deus. Nós somos apenas o carteiro, o correio é lá em cima. Se tem uma coisa a reclamar, reclama com o Senhor. Ele é o responsável, porque ele diz na palavra que quando estivermos diante das sinagogas, dos tribunais, não é para preocuparmos com o que vamos falar, porque o Espírito Santo colocará a palavra na nossa boca. Então, irmãos, vai vir a luta, vai vir a peleja, vai, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então creia, toma posse da sua vitória e viva segundo a palavra de Deus, porque como diz o profeta Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque sou contigo para te livrar. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a palavra que o Senhor deixou, que o Senhor me deu. Eu deixo para cada um de vocês neste dia. Medite e tome posse da sua vitória, em nome de Jesus.